sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto, eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar continuidade ao livro de Crônicas, segundo, Estamos no capítulo 12, seguindo o reinado de Roboão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou o reinado. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, Amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto mais atos de Roboão, tanto o primeiro como o último, porventura não estão escritos no livro da história de Samaias, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das geologias. Hoje houve guerras entre Roboão e Jeroboão. Todos os seus dias descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar, o reinado de Abias. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Micaia, filha de Uruel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemarim, que era da região montanhosa de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão de todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, e ele e seus filhos, por uma aliança de Saul? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que poder resistir ao reino do Senhor, que estás nas mãos dos filhos de Davi? Bom, sois vós uma grande multidão, e tendes convosco bezerros de ouro, que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes como a gente das suas terras? Qualquer que venha consagrar-lhe com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daquele que não são deuses. Porém, quanto a nós, Senhor é nosso Deus, e nunca temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocausto e queimam incenso aromático, dispondo os pães da preposição sobre a mesa puríssima, e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco à vossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para que
para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam em emboscada e fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá, e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante por detrás. Não chamaram o Senhor, e os sacerdotes tocavam as trombetas. Os homens de Judá gritavam. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos. Da maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus, seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão. Ele tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais altos de Abias, tanto que fez com o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. O reinado de Asa. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou o filho Asa, e cujos dias da terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu altares dos deuses estranhos e culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seu pai, observasse a lei e o mandamento. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto dos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Diz, pois, Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torre, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa o seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Asa vence a Zerá, o etíope. Zerá, etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Marissa. Então Asa saiu contra eles e ordenavam a batalha no vale Zefatá, perto de Marissa. Chamou Asa ao Senhor, seu Deus, disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Pai, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nem
nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Lhe disse: Ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Enquanto vós estáis com ele, se buscardes, ele deixará achar, porém, e os deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltavam ao Senhor Deus de Israel, buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para com os que saíram, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sedes forte e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo pois essas palavras e a profecia da profeta, filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomam na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá, Benjamim e também a Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu reino, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo o Senhor e seu Deus era com ele. Resumiram-se em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo, que trouxeram 600 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança e buscaram ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morreste tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com os clarins e com trombetas. Tanto Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles for achado. O Senhor lhe deu paz por toda a parte. O rei de Asa também a Maaca, sua mãe, da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem